Este programa é livre para todos os públicos. Você vai levantar agora a sua mão direita, ainda em pé, em oração. E você vai fazer comigo a oração que está na página 21 do livro que eu estou lançando nessa pregação, A Libertação da Mente Ansiosa. Repita depois do Padre: eu. Mais forte: eu. Diga o seu nome. André. Eu renuncio em nome de Jesus Cristo. Renuncio em nome de Jesus Cristo a tudo que oprime. A tudo que oprime E dispersa a minha mente. e dispersa a minha mente. Eu renuncio Todo pensamento contrário a Deus todo pensamento contrário a Deus e ao Evangelho. e ao Evangelho. Em nome de Em Jesus, nome de Jesus. eu destruo Todas as fortalezas da ansiedade, todas as fortalezas da ansiedade, do medo do medo, e da preocupação exagerada da preocupação exagerada em minha mente em minha mente e em meus e pensamentos. em meus pensamentos. Mantenha o seu braço direito erguido e reza com convicção. Eu renuncio ao desespero, Eu renuncio ao desespero, à tristeza, à tristeza, à inferioridade, à inferioridade, à opressão maligna à opressão maligna e às contaminações e espirituais as contaminações espirituais que se alojaram em minha mente. que se alojaram em minha mente. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus. eu renuncio e desfaço também Eu renuncio e desfaço também todo pensamento de morte, todo pensamento de morte, autodestruição autodestruição e ódio e ódio contra mim mesmo, contra mim mesmo, contra Deus contra Deus e contra o próximo. e contra o próximo. Eu renuncio a todo pensamento tentador, Eu renuncio a todo pensamento tentador, agitado e confuso, agitado e confuso, de fobia e alucinação. de fobia e alucinação. E eu ordeno pela autoridade do nome de Jesus, E eu ordeno pela autoridade do nome de Jesus que todo mal e pecado que todo mal e pecado abandone minha mente e meus pensamentos agora, abandone a minha mente e os meus pensamentos agora, e que vão aos pés da cruz, e que vão aos pés da para cruz, que o Senhor os encaminhe. para que o Senhor nos engrame. Jesus é o único Senhor da minha mente, Jesus é o único Senhor da minha mente, dos meus dos pensamentos, meus pensamentos, e somente aquilo que vem de e Deus somente aquilo que vem de Deus e é inspirado pelo Espírito Santo e é inspirado pelo Espírito Santo poderá habitar minha mente poderá habitar minha mente e o meu pensar. e o meu pensar. Eu consagro a minha mente, Eu consagro a minha mente, a minha memória, a minha memória, a minha inteligência a minha inteligência, a Ti, Espírito Santo. a Ti, Espírito Santo. Vem e ordena agora Vem e ordena agora os meus pensamentos, os meus pensamentos, o meu sentir, o meu sentir, o meu agir, o meu agir, e enche-me de Ti. e enche-me de Ti. Ó doce hóspede da Ó alma, doce hóspede da alma, batiza a minha forma de ver batiza minha forma de ver e compreender todas as e coisas. compreender todas as coisas. Amém. Podemos nos sentar agora. E filho, filha, mais uma vez acolho você que está aqui, quem está em casa nos acompanhando pelo Sistema Canção Nova de Comunicação nesse Osana Brasil. Mas veja bem, olha para quem está do seu lado e faz assim, ó. Gente, eu quero pedir um silêncio de vocês, quero pedir essa colaboração, viu? Porque nós somos muitos, quem está em casa consegue ver, mas o padre não tem condição de pregar algo tão importante que é a palavra de Deus, num ambiente no qual todo mundo está conversando, né? Muita gente está conversando. Então, posso contar com a sua colaboração, sim ou não? Se você vê alguém do seu lado conversando, você vai dizer assim, ó. Em cima também o pessoal, por gentileza, vamos prestar bem atenção, que é muito importante. Olha só, eu estou lançando hoje esse livro, Fábio, mostra aqui para mim, que eu vou falar sobre esse livro, que foi preparado com carinho, o Davi, Departamento de Audiovisuais, me pediu para fazer para o Osana Brasil, né? A libertação da mente ansiosa. Quase ninguém vive isso hoje. Você sabia que essa palavra libertação da mente ansiosa foi uma das palavras mais buscadas no Google ultimamente, nos últimos anos?
Então o mundo inteiro luta com isso. E nesse livro você vai encontrar orações, pesquisas, testemunhos, palavra de Deus, conteúdo para ajudar você a lidar com isso. Já estou lançando, desde sexta ele está disponível na nossa loja .cançãonova.com. Você em casa pode adquirir agora, e você que está aqui pode também dar uma passadinha na loja depois. Vou falar então sobre esse livro. Isso, vamos acalmar o nosso coração. Vou falar então sobre esse livro nessa pregação. Pega a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. E veja bem, eu vou unir nessa pregação o conteúdo do livro e o conteúdo que foi inspiração também para essa pregação aqui no Osana Brasil. E nós vamos encerrar essa pregação com um momento lindo de oração pelo batismo no Espírito Santo. João capítulo 16, versículo 8. Nessa sessão do Evangelho de João, Jesus está falando que ele iria para o Pai, ou seja, ele seria crucificado, ele ressuscitaria, mas o Espírito Santo seria enviado da parte do Pai. João 16, versículo 8. Presta atenção junto com o Padre. Quando ele vier, está falando do Espírito Santo, ele convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. Mais uma vez eu leio para você. Quando ele vier, ele convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. O Espírito Santo, filho, filha, ele é aquele que convence. Quando ele vier, ele convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Isso já é muito revelador para nós. Você aqui, você em casa, porque veja bem, seria tão mais fácil, Quem aqui é mãe, levanta a mão, por gentileza. Seria tão mais fácil se você pudesse abrir a cabeça do seu filho e socar uma Bíblia lá com um zíper e tudo, Mas não funciona. Seria tão mais fácil se você falasse para o seu marido, ou para aquele seu vizinho mala, aquele seu primo que está na droga: olha, vamos para a Canção Nova, Jesus pode te mudar. E a pessoa acreditasse, largasse a droga, viesse para a Canção Nova, fosse para a igreja e mudasse de vida. Seria tão mais fácil, não é verdade? Mas não é assim que funciona. Porque ninguém se converte na pancada, ninguém compreende uma coisa na força, mas é o Espírito Santo que convence as pessoas. É o Espírito Santo que dá o entendimento. Então aqui já tem uma chave, filho, filha, você aqui, você em casa, de compreensão muito importante. Você não tem que rezar só para que o seu filho mude, mas você tem que rezar para que o Espírito Santo trabalhe na consciência dele e o convença, e a convença. Porque veja bem, uma pessoa que ainda não viveu um processo de conversão, foi uma pessoa que ainda não se deixou convencer pelo Espírito Santo. E vamos entender melhor o que significa esse convencimento. Esse primeiro momento da pregação é um pouquinho mais formativo, catequético, então presta bastante atenção. Olha só, a palavra convencer, você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego. A palavra convencer que estava no original do que foi escrito era a palavra elenco, que significava o seguinte: trazer à luz, expor por meio de evidência, corrigir, mostrar para alguém o seu erro, admoestar. Então qual é a primeira coisa da qual o Espírito Santo nos convence? Acerca do quê? Nossa, olha para quem está do seu lado, você está prestando atenção, fala para essa pessoa, O padre acabou de ler a respeito do pecado. O Espírito Santo nos convence a respeito do pecado. E pecado, outra palavra do grego, hamartia, queria dizer errar o alvo. A palavra pecado do grego, a tradução seria errar o alvo. Então o Espírito Santo nos convence a respeito do pecado. Ele nos convence, filho, filha, quando nós estamos errando o alvo. Porque pecar é errar o alvo, não é? Por trás de todo pecado, dizia Santo Agostinho, existe uma promessa ilusória de felicidade.
As pessoas muitas vezes pecam, não porque elas querem pecar e elas se decidiram a desobedecer a Deus, é porque elas acreditam ilusoriamente que no pecado está a maior e plena realização que eles poderiam ter na vida. Então o Espírito Santo convence do pecado, quando você está errando o alvo na sua vida. Você está tendo uma postura, uma escolha que não é o melhor para você. Mas o Espírito Santo também convence, disse aqui a citação, a respeito da justiça, né? E depois Jesus explica, a justiça porque eu vou para o Pai, né? Quando Jesus fala de justiça, aquele documento bonito, Dominus et Vivificantem, de São João Paulo II, que fala sobre o Espírito Santo, um documento do magistério, eu vou ler daqui a pouco. Ele explica no número 34 que quando Jesus fala que da justiça, ele está falando que ele vai para o Pai, né? A justiça vai ser cumprida porque ele vai para o céu, junto de Deus, ressuscitará depois da cruz, e um dia virá para julgar os vivos e os mortos. Mas depois Jesus fala que o Espírito Santo vai convencer a respeito do julgamento, do juízo. Qual é esse juízo? É um juízo para mim e para você? Não especificamente, porque aqui embaixo no versículo 11, Jesus explica que esse juízo tem mais a ver com o príncipe desse mundo, com o diabo, do que comigo e com você. Por quê? Porque Jesus se manifestou para nos salvar, e o Espírito Santo nos convence acerca da salvação de Jesus, que nós precisamos abandonar o que não é bom e nos abrir para o que Jesus tem para nós. Olha só, presta atenção, esse documento que o padre citou, a Dominum et Vivificantem, número 39 de São João Paulo II, explica o seguinte, falando desse versículo, falando desse convencimento do Espírito Santo. Presta atenção, olha só. No entanto, Cristo não veio ao mundo somente para julgar e condenar o mundo. Ele veio para o salvar, o convencer quanto ao pecado, quanto à justiça. Tem como finalidade a salvação do mundo, a salvação dos seres humanos. Se o Espírito Santo Consolador deve convencer o mundo exatamente quanto ao juízo, é para continuar nele a obra salvífica de Cristo. Ou seja, é uma acusação, é um convencimento para a salvação. Porque a palavra convencer do grego, esse elenkó que o padre leu, elenkó, também poderia ter sido traduzido como acusar, né? Então o Espírito Santo, ele convence e ele acusa. Mas ele acusa do quê? Não como o diabo, que é o acusador, que quer nos acusar para que nós nos sintamos indignos de Deus. Não, não. O Espírito Santo nos acusa revelando à nossa consciência os nossos pecados, revelando à nossa consciência as nossas desordens. Olha só o que São João Paulo II ainda diz nesse documento, no número 67, da Dominum et Vivificantem. Olha só, o Espírito Santo, desde o princípio, é invocado para convencer o mundo quanto ao pecado. É invocado de modo definitivo por meio da cruz de Cristo. Convencer do pecado quer dizer demonstrar o mal nele escondido. Isso equivale a desvendar o mistério da iniquidade. Assim, o convencer quanto ao pecado por parte do Espírito Santo torna-se um manifestar diante da criação que o pecado é vencido pelo Cordeiro de Deus. Número 67, da Dominum et Vivificantem. Mas o que o São João Paulo II estava falando aqui? Que o Espírito Santo, ele acusa, revelando o que está em desordem dentro de nós, revelando o mistério da iniquidade. E às vezes, como nós refletimos ontem na missa, a desordem pode ser moral, às vezes a desordem pode ser psíquica, mas o Espírito Santo é aquele. Olha só o que São João Paulo II disse aqui ainda, no número 67. O Espírito Santo nunca cessa de ser o guarda da esperança no coração. Ele efetivamente traz descanso e refrigério. Ele traz alívio a todas as lutas e perigos que nós vivamos. Então o Espírito Santo, ele é aquele que convence, acusa, revelando o mal, e que quer ordenar a nossa mente, o nosso coração, o nosso ser. Ontem nós refletíamos, repito, na missa sobre as desordens que atingem a cada um de nós. E quer uma desordem mais intensa do que a ansiedade, por exemplo, desordenada, não é? Quanta gente sofrendo com essa ansiedade mental. E você sabe que a ansiedade, a qual o Espírito Santo quer nos convencer, nos mostrar algumas posturas que a gente tem que mudar para lidar melhor com ela, essa é a proposta do meu livro. Ela não é só um problema psicológico, mas ela também é um problema espiritual.
A ansiedade nem sempre é uma doença, sabia? Que afeta o psiquismo. Ela também é fruto, muitas vezes, de posturas que a gente vai absorvendo na vida. Ela é fruto mais de uma mentalidade. E o Espírito Santo vem o quê? Convencendo e mudando a nossa mentalidade. Lembra daquela passagem? Não precisa abrir, mas eu só cito, eu coloquei no primeiro capítulo do livro, Romanos 12:2, não vos conformeis com esse mundo. Quando fala não vos conformeis, desculpa, São Paulo está dizendo também, não assumais a forma, o molde, o pensamento desse mundo. O Espírito Santo nos convence para que nós não assumamos o pensamento desse mundo, no sentido das ideologias, do errado que é dito como certo, ensinado como certo, no sentido moral, mas também no sentido da ansiedade que muitas vezes domina muitos de nós. Eu não vou falar hoje tanto sobre a questão moral, sobre a questão das crenças, das ideologias. Eu vou falar sobre a ação do Espírito Santo transformando a nossa mentalidade, para que nós sejamos menos ansiosos. Porque eu digo para você, eu tenho estudado muito sobre isso, eu já escrevi um outro livro chamado Como Controlar e Vencer a Ansiedade. Esse é o meu 8º livro. Então eu tenho pesquisado ao longo desses meus 11 anos e meio quase de padre sobre esse tema. Eu tenho atendido pessoas e eu percebo, fala para quem está do seu lado assim, ó, quem está chegando lá atrás, por gentileza, eu quero pedir que chegue bem em silêncio, para a gente viver bem essa pregação. O Espírito Santo vem nos convencer. Eu sei que está muito quente, viu? Isso contribui para a gente ficar disperso, né? Apenas 34 graus aqui na fresquinha Cachoeira Paulista, né? O Espírito Santo, ele vem nos convencer que a gente precisa mudar uma chave dentro da nossa mente, para deixarmos de ser tão ansiosos. Porque, como eu estava dizendo, eu estudo muito esse tema. E a ansiedade não é algo novo, gente. A desordem da ansiedade. Desde que os nossos primeiros pais pecaram, Adão e Eva, nós temos como consequência o medo, a ansiedade, a preocupação. Como Adão que disse, nossa Senhor, eu me escondi porque eu estava nu. No livro do Gênesis, e Deus disse, quem te contou que você estava nu? Então você comeu a árvore que você não devia comer, você errou o alvo, você me desobedeceu e perdeu a inocência do coração. É claro que é uma linguagem, uma metáfora, né? Mas nós temos ansiedade, somos ansiosos. Só que o problema, gente, eu tenho estudado sobre isso, é que nós hoje vivemos, me perdoe, uma pandemia de ansiedade. E a gente nem percebe. Sobretudo os mais jovens. E é uma ansiedade que domina a mente. E a primeira coisa que ela rouba de você, sabe o que é? A ordem, a segunda é o equilíbrio e a terceira é a fé em Deus. É a fé em Deus. Porque quando você se deixa dominar demais pela ansiedade, você começa inconscientemente a acreditar que tudo depende de você. Ai meu Deus, como é que é o futuro? Como é que vai ser? Será que eu vou dar conta? Ao invés de você pensar, nossa, eu não preciso ter medo do futuro, porque Deus já está lá no futuro. E quando eu chegar lá, Ele vai estar cuidando de mim lá como Ele cuida hoje, como Ele cuidou ontem, sabe? Mas a ansiedade, ela rouba a ordem, rouba o equilíbrio, rouba a fé. Por quê? No fundo, gente, o passado não existe nem o futuro. O passado só existe na sua memória, você não pode pegar. O futuro só existe na sua imaginação, você não pode tocar, você só tem o hoje. Mas quando você entra no processo mental ansioso, você perde a confiança em Deus. Como é que vai ser o meu filho, gente, daqui a um tempo? Como é que vai ser o meu casamento? Ai padre, eu casei agora, mas daqui a uns tempos eu vou ficar feia, meu marido vai me deixar. Você vai ficar feia hoje com tanta preocupação, as rugas vão começar a crescer, né? Deus nos convida a um salto de fé e de confiança. Deus nos convida a assumir, filho, filha, a postura do quê? De filhos. No batismo nós somos filhos. Quem consegue mentalmente deixar o Espírito Santo convencer, porque não é algo só que eu escolho, às vezes é tão enraizado, convencer que é filho, que é filha, quando você permite que o Espírito Santo te convença que você é um filho amado, uma filha,
a ansiedade diminui, vai diminuindo exponencialmente. É claro, existem fatores de doenças patológicos, existem, mas é sobretudo uma postura que a gente tem que mudar, porque como eu disse, nós vivemos uma pandemia de ansiedade e a gente nem percebe, porque é como o peixe sabe que está na água, sim ou não? Ele não sabe, mas ele está imerso na água. Você e eu estamos imersos na ansiedade. E você sabe que uma pessoa ansiosa, eu li uma pesquisa esses dias que comprovava que uma pessoa ansiosa, ela compra muito mais, ela não pensa, ela come mais, só tirando vocês que estão aqui, claro, né? Tem gente que desconta a ansiedade no chocolate, né? Ai, Jesus. A pessoa ansiosa, ela bebe mais, ela gasta mais. Porque muitas vezes quando você não controla a sua ansiedade, você vai descarregá-la na comida, no falar demais, nas compulsões sexuais, na bebida, em tantos outros comportamentos, no gastar, né? Tanta gente que lida com ansiedade comprando. Ai, padre, eu compro, me faz tão bem, eu fico em paz, mas o seu marido fica com ódio, né? Você fica em paz, mas a sua esposa fica com raiva, né? Por quê? Porque quando a gente não controla, isso vai estourar em alguma área. Vai estourar em alguma área, sabe? E a gente precisa mudar essa postura, entendendo que a gente está na água. O peixe não sabe que está na água, mas a hora que ele descobre, ele vive mais consciente. Nós vivemos numa pandemia de ansiedade. Eu dizia ontem, gente, ali no auditório, quando eu estava pregando na Paralela, que eu vi uma matéria já antiga, que comprovava que em uma edição de um jornal de domingo na internet hoje, você tem mais informação do que uma pessoa tinha na vida inteira até o século 17. A vida inteira. Sua cabeça é bombardeada por informação. É tanta coisa. E como se defender de tanta mensagem que você recebe? Tem gente que é assim, não pode escovar o dente sem ligar um vídeo porque acha que está perdendo tempo, né? Escova o dente, faz a chapinha lá, vê 5 vídeos. Claro, você tem que se informar, mas a sua cabeça precisa de descanso. Sua cabeça não é uma máquina. A sua cabeça precisa entrar no ritmo de Deus. Eu vou falar sobre isso, na lógica de Deus. E a gente precisa aprender a se defender desse espiral de ansiedade que existe hoje em dia, a desenvolver imunidade na nossa mente, no nosso espírito. E como você desenvolve a imunidade na mente e no espírito? Assumindo o pensamento de Deus, aprendendo a pensar como Deus, sabe? É preciso a gente entender que a gente tem que não se conformar com a mentalidade desse mundo, que multiplica barulho, festa, churrasco, carnaval fora de época. As pessoas estão entorpecidas pelo barulho, pela agitação, pelo barulho, pela conexão, e as pessoas não pensam mais, e muitas pessoas não conseguem escutar Deus. Eu sei que é difícil para você aqui, você em casa, muitas vezes sentar e escutar uma palestra de um padre pregando 40 minutos, 50 minutos, porque você está acostumado a ver videozinhos que em 1 minuto você recebe toda a informação que você julga necessário. Ou melhor, os vídeos hoje em dia, em alguns aplicativos, que eu não vou dizer o nome, não tem mais nem informação, só tem bunda, né? Desculpa a sinceridade, alguns aplicativos aí, né? Só tem, tem alguma coisa engraçada? Tem, mas a gente está sendo imbecilizado, sabe? Então é preciso assumir o molde de Deus. E eu vou ler aqui da página 9, direto, o que eu escrevi sobre isso nesse meu livro, que é o livro A Libertação da Mente Ansiosa. Presta atenção. É como se estivéssemos em um trem em altíssima velocidade e dele precisássemos nos lançar, começando a andar na direção oposta. Isso sem dúvida é desafiante. Correremos sempre o risco de sermos mal interpretados, vistos como retrógrados, alienados, por não seguirmos o fluxo apressado e agitado desse mundo, e por ousar pensar de forma diferente. Mas se contradizemos a lógica desse mundo agitado e barulhento, que multiplica festa, evento, busca nos entorpecer, nós vamos colher frutos maravilhosos, acalmar nossa mente, ouvir a Deus e viver com muito mais qualidade em todas as áreas da nossa vida. O que eu quis dizer aqui é que todo mundo parece que está num trem em movimento, mas para entrar no ritmo de Deus, você precisa descer desse trem, você precisa descer dessa agitação.
Eu lembro quando eu morava em São Paulo, eu costumava ter folga às terças-feiras em São Paulo. Padre tem folga de vez em quando, viu gente? Pouco, mas tem. É que nem esses dias um padre estava de folga, né? Foi para a praia. Aí uma fiel da paróquia encontrou ele lá e falou assim: "Ô padre, o senhor está aqui na praia, o que o senhor está fazendo?" "Estou descansando, minha filha." Ela olhou para ele e falou assim: não, mas o diabo não tira férias. Ele olhou para ela e falou: "Eu sei, ele mandou você aqui para me atazanar nas minhas." Eu lembro uma vez que eu estava de férias. Quer aplaudir? Aplauda com força, coragem. É engraçado pregar encontro no calor e no inverno. No inverno o povo fica devagar até para bater palma. Começa, parece que não vai, né? Em maio todo mundo, aquela alegria, né? Mas nessa hora do dia. Mas enfim, eu lembro que eu morava em São Paulo. Eu estava de folga numa terça-feira. Aí eu desci do metrô na estação Paraíso. A gente morava relativamente lá perto. Eu estava de folga, indo para o Parque do Ibirapuera caminhar. Aí de repente, a hora que eu vi, eu estava correndo ali, descendo a Avenida Paulista. Aí eu parei, perguntei para mim: por que eu estou correndo? Aí eu olhei, todo mundo do meu lado, estava assim, ó, São Paulo, né? E eu entrei no ritmo, correndo. Mas eu estava de folga, sabe? Eu fui condicionado pela situação ali, né? Às vezes na vida da gente é assim, você está correndo, mas por que você está correndo? É que eu preciso resolver. Será que é você que precisa resolver tudo mesmo? Eu vou dizer para você, 80% das coisas da sua vida não é você que resolve. A sua parte é bem pequena. A maior parte quem faz é Deus. Padre, eu preciso trabalhar, eu preciso viver, eu preciso pagar conta. Se Deus tirar o sopro da vida de você, se Ele te chamar dessa vida amanhã, você vai poder trabalhar? Você vai poder ganhar dinheiro? A sua vida está mais na mão dele do que na sua, sabe? Mas a gente vai entrando nesse espiral. Então no livro eu fui escrevendo sobre o que é preciso fazer para assumir a mentalidade de Deus. E eu quero ler para você, não precisa pegar não, só acompanha a citação que está na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. São Paulo está dizendo: não vos preocupeis com coisa alguma, mas em toda ocasião apresentai a Deus os vossos pedidos em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graça. Não vos preocupeis com coisa alguma. A palavra preocupeis poderia ter sido traduzida também, em outras Bíblias está traduzida assim: não andeis ansiosos com coisa alguma, mas em toda ocasião apresentai a Deus os vossos pedidos em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graça. O que a Bíblia está dizendo? Não vos preocupeis, não andeis ansiosos. Mas você pode pensar assim: padre, para Paulo é muito difícil falar, muito fácil falar isso. Ele era um santo, ele tinha intimidade com Deus. Sabe onde Paulo escreveu essa carta? Ele estava preso em Éfeso. Naquela época eles eram presos com toco amarrado na perna, levando chicotada. E lá ele escreveu: não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que ele escreveu isso? Simplesmente porque ele sabia que Deus existe. Se você crê que Deus existe, isso já é um fator que precisa te deixar menos ansioso. Porque Ele existe, Ele é bom e Ele é Pai. Então a Bíblia está dando essa ordem. Primeiro passo para assumir o pensamento de Deus: aprender a se preocupar menos. Tem gente que é preocupado, sabe? Esses dias eu vi uma mãe ensinando o filho, o menino, largando as fraldinhas, né? E ele estava começando a ir no banheiro. Eu, na minha inocência, achava que a criança já largava a fralda, já ia para o banheiro, já limpava a si mesmo. E a criança não acostumando, né? Fazendo o serviço na calça, tal. E a mãe no meio do shopping, às vezes, a hora que vê, só vê escorrendo uma coisa indesejada na perninha. Aí eu vi a mãe falando com o menino. Quando ele colocava a mão na barriga, assim perto da barriga, ela: ai meu Deus, isso aqui no banheiro, isso aqui no banheiro, nossa, vamos no banheiro. Aí o menino ficava assim. Eu falei, né? Eu tinha liberdade, casada com um parente de um amigo meu. Falei assim: filha, você podia falar com o seu filho de maneira mais calma, né? Você está deixando ele vai fazer na calça só de ouvir você falando, né? Por quê? Porque a gente internaliza o padrão preocupado, tudo preocupado. Porque no fundo a gente está confiando mais na gente do que em Deus, sabe? Claro, você precisa fazer a sua parte. E ansiedade tem a ver também com temperamento. Eu escrevi aqui no livro, os 4 últimos capítulos são sobre os temperamentos, né? Tem temperamentos que te predispõem mais à ansiedade, como o sanguíneo,
né, o melancólico em algumas casas, em algumas situações, não é? Você tem que se conhecer, mas a gente tem que tirar essa carga excessiva de preocupação. Por quê? Porque essa preocupação, essa ansiedade, a palavra ansiedade foi escrita no grego, é a palavra merimnao, que queria dizer dividido. A ansiedade, ela divide você. A sua mente vai para um lado, seu coração vai para o outro, seus sentimentos vão para outro, sabe? A ansiedade rouba muita coisa da gente, ela rouba muita coisa de você e de mim. Então a gente precisa aprender a se preocupar menos. E como a gente se preocupa menos? Porque parece fácil, né? Sabe um segredo para você se preocupar menos? É você deixar de viver tudo só no horizontal e começar a viver no vertical. Por exemplo, você já ouviu a metáfora da águia e da serpente? Você sabe que tem águias que matam serpentes grandes. Como que uma águia mata a serpente? Ela desce no chão e começa a brigar e dá bicada na serpente, sim ou não? Ela pega com as garras poderosas a serpente e vai levando a serpente para o alto, 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 para o alto. De repente a serpente morre por asfixia, por não ser um bicho, um animal preparado para as alturas, né, para a imensidão. Para você vencer a sua preocupação, você tem que levar a sua preocupação para o céu, para o plano onde Deus está, para a confiança, para a oração. Você não vai brigar com a serpente dando chute nela, mas leva para o alto, porque no céu a serpente não tem poder nenhum. O poder da serpente está na terra. Quando você luta somente confiando em você, quando você luta somente dizendo, ai meu Deus, como que eu vou resolver isso? Você tem que fazer muitas coisas, mas tem coisas que você precisa se assumir como filho, aprender a confiar em Deus. Então o primeiro passo é lutar para não viver preocupado, sabe? Lutar para mudar essa chave dentro da nossa mente, entendendo que Deus cuida mais de você do que você imagina. Sabia que nesse ano de 2020 Deus cuidou muito de você? Muito. Sabe, até nos teus piores momentos. Eu tenho uma irmã que está tratando um câncer, graças a Deus ela está melhor, a Cássia. Mas ela fez a cirurgia, retirou uma das mamas, já fez o implante para outra mama. E vendo assim, eu estava na casa dos meus pais há pouco tempo, eu vejo como Deus cuidou da minha irmã em cada ponto do tratamento, naquilo que o médico falava. E eu digo para você, mesmo quando a pessoa venha não ser curada, venha falecer, Deus nos defenda numa doença, Deus também está cuidando dela aí, porque não existe só essa vida. Às vezes Deus permite aquela doença para purificar e fazer aquela pessoa digna do céu, talvez direto, sabe? Existe eternidade. Então Deus cuida de você. Quando eu olho para a minha vida, gente, eu já contei meu testemunho várias vezes. Na minha adolescência, quando eu usei droga, fumei maconha, entrei em coma por causa de droga, fui expulso de time, a minha mãe rezava por mim, eu fui um adolescente muito problemático. Entrei em coma 2 vezes, plantava maconha no fundo de casa. Eu vejo que mesmo naquela situação, do jeito que eu deixava, até onde eu permitia, óbvio, né? Deus cuidava de mim, porque senão eu não estaria aqui. Deus cuida de você. Então é preciso pegar a serpente da preocupação e da ansiedade e levar para o céu, levar para a altura, porque lá o mal não te atinge. Segunda realidade importantíssima para você vencer a ansiedade é assumir a mentalidade de Deus, obedecendo aquela palavra, aquela passagem que está em Mateus capítulo 6, onde Jesus fala: olhai os pássaros do céu e os lírios do campo. Você conhece essa passagem, sim ou não? Quem já ouviu, levanta a mão. Mas por que Jesus está falando, olhai os pássaros do céu? E você sabia que nessa atitude do olhai, existe uma profunda cura de Deus para mim e para você? Porque quando você para e olha a criação, você entende o seguinte: existe uma sabedoria suprema e perfeita de Deus dirigindo tudo que existe. Tudo que existe. E Jesus fala: olha, se Deus cuida assim do passarinho e da flor que hoje nasce e amanhã morre, vestindo-a de beleza, Ele não vai cuidar de você? Você sabia que quando você tem conexão com a natureza, de verdade, se você puder todos os dias ouvir o passarinho, hoje a gente não consegue mais ouvir os pássaros cantando. Aí a pessoa compra um aplicativo para colocar o pássaro cantando 3 da manhã. O pássaro canta de manhã e à tardezinha, né? O ciclo da natureza está quebrado. A comida não é natural, é tudo modificado, sabe?
O descanso não é natural. A gente está com muita coisa artificial na nossa mente, e o ritmo de Deus é o ritmo do natural, da natureza. Quando você olha os pássaros, quando você olha Deus cuidando de tudo, você consegue perceber que existe uma sabedoria, uma perfeição. Gente, esses dias eu estava fazendo um estudo sobre algumas peculiaridades da natureza que me chamaram muita atenção. Em primeiro lugar, quando você estuda o corpo humano, gente, existe coisa mais perfeita que o corpo humano? Talvez você está olhando aí para o seu pneu e falando assim: ah, padre, nem tanto. Não estou falando da barriga, estou falando do todo, do complexo do corpo humano. Você sabia que o corpo humano, gente, ele é formado de célula, que forma tecido, que forma órgão e que forma sistemas. Tem 6 sistemas complexos dentro da gente: sistema endócrino, cardiovascular, respiratório, excretor, reprodutor, digestório. Que coisa linda, que coisa perfeita que é eu e você, sabe? Você é uma obra perfeitíssima. Então quando Jesus está falando, olhai para os pássaros do céu, Ele está dizendo: veja a minha mão cuidando de tudo que existe. Veja a minha mão cuidando de você. E quando você olha para a natureza, esses dias eu estava estudando algumas coisas da natureza, me chamou muita atenção. Você sabia que as cigarras, tem cigarra que fica enterrada há 17 anos, viva, depois sai do buraco, como se nada tivesse acontecido, doida para encontrar um parceiro, dar uma namoradinha. 17 anos. Aquele golfinho, como é que é o nome do golfinho? Acho que é cabeça de martelo o nome do golfinho. Inteligentíssimo, é capaz de guardar a sua imagem, de ver você na televisão depois e reconhecer. Sabe, você sabia que a nuvem, gente, ela pesa quase 500 toneladas. E como é que ela está no céu? Deus criou tudo de maneira perfeita. Então quando Jesus fala, olhai para os pássaros, olhai para o lírio, ou seja, eu estou cuidando de você, sabe? E depois Jesus fala, outra coisa que eu coloquei no livro: para você vencer a ansiedade, você precisa aprender a viver o hoje. A viver o hoje. É uma tentação a gente viver no amanhã, né? É uma grande tentação. Mas você precisa viver o hoje. Eu preciso lutar para viver o hoje. Por quê? Porque no amanhã Deus já está. E eu só tenho o hoje. É hoje que Deus está agindo na minha vida. É só agora. Se não for agora, eu não vou viver em outro momento. O passado só existe na imaginação, na memória. O futuro só existe na imaginação. Eu preciso aprender a me colocar no hoje, a confiar em Deus. Quem aqui tem problema? Levanta a mão. Quem aqui tem conta para pagar? Quem aqui tem coisas que você não gostaria que tivesse na sua vida? Eu vou dizer para você, nessa sua situação, Deus está cuidando de você e te amando. E aquilo que saiu do seu controle, não saiu do controle de Deus, está na mão dEle. Tua família está na mão dEle, teu filho está na mão dEle. Esse vício que você não consegue vencer está na mão dEle. E você precisa confiar, porque você é filho de um Deus poderoso, capaz de te libertar do vício, de te tirar do sepulcro, sabe? Mas você precisa se conhecer para perceber aonde estão os gatilhos, as coisas que estão te deixando ansioso, com a sua mente acelerada. Menos rede social, você precisa conhecer o seu temperamento. Santa Teresa d'Ávila dizia que esse autoconhecimento à luz da oração, sem ele ninguém cresce, ninguém vence pecado, ninguém é santo, ninguém sobe as moradas da alma. Você precisa combater na sua mente, transformando também a sua ansiedade em oração. Você viu que no versículo de Filipenses capítulo 4, versículo 6 que o padre leu, diz o seguinte, olha, apresentai a Deus as vossas inquietações em orações e súplicas. Ou seja, a ansiedade precisa ser um instrumento te levando a rezar, precisa ser uma motivação para a sua oração. O que Jesus fez no Getsêmani? Ele reclamou, ele xingou? Não, suando sangue. Imagina o nível de ansiedade para um ser humano suar sangue, gente. Mas ele rezou, ele transformou a angústia, a ansiedade, a preocupação, o medo em diálogo com Deus. E aí Deus venceu. A ansiedade sua precisa ser um combustível para você rezar mais. E eu não sei o que está te deixando ansioso, mas eu repito, a sua vida está na mão de Deus, porque você é filho, é filha e é um filho amado. Um filho amado, uma filha amada. Deus não desistiu de você, sabe?
Eu teria muitas coisas para falar, mas eu não vou falar de um livro de quase 300 páginas em 40 minutos, fique tranquilo, você não merece isso. Só falei um pouco para exercitar, motivar a sua fé aqui, nesse momento de reflexão. Mas agora nós vamos rezar, eu quero convidar o Frei Gilson para vir aqui, por gentileza. Agora nós vamos rezar pedindo o Espírito Santo. O Frei vai rezar comigo. O Frei hoje está sendo mais solicitado que os anjos, né? Vamos ficar em pé? E presta atenção no que o padre está falando. Existe, gente, um nível de ansiedade, de preocupação, que já entrou na nossa mente. Que já entrou bastante na nossa mente, sabe? E tem coisas que só o Espírito Santo pode fazer na nossa mente. Fica em pé, coloca a mão assim sobre a sua mente, sobre o seu cérebro. Eu e o Frei vamos rezar pedindo o batismo no Espírito. E depois vamos cantar também. Você sabe, segura assim a mão na sua mente. Me chamou muita atenção, esses dias eu fui fazer um retiro. E eu estava lendo algo que São João da Cruz disse. Está aqui o Frei que é carmelita. São João da Cruz disse que existem demônios que ficam íntimos de alguns pensamentos nossos. Íntimos da nossa mente. Semeando impureza, semeando ansiedade, semeando preocupação. Como o tema da minha pregação hoje é ansiedade, não é moral, nós vamos rezar pedindo o Espírito Santo que venha libertar a nossa mente. Eu te peço, Espírito Santo, vem com poder agora sobre a nossa mente. Vem, Espírito Santo, destruir as fortalezas do inimigo na nossa mente, Espírito Santo. Repita depois do Padre, Filho, Filha. Vem, Espírito Santo. Mais forte, vem, Espírito Santo. Destruir as fortalezas do demônio na minha mente, nos meus pensamentos. Eu não quero o inimigo íntimo dos meus pensamentos, semeando raciocínios ansiosos, ideológicos, contrários à vontade de Deus. Batiza minha mente, Espírito Santo. Batiza os meus pensamentos. Batiza a minha memória. As minhas lembranças. Vem, Espírito Santo. Vem sobre a minha mente. Quebra as correntes da ansiedade. Da depressão, do medo, do vício, na minha mente. Purifica o meu pensamento. Batiza a minha mente. Batiza o meu pensar. Liberta a minha mente das imagens, dos conteúdos mentirosos, ansiosos, impuros, ideológicos, que não são de Deus. Vem, Espírito Santo. E erga agora os seus braços. E nós vamos cantar essa canção. Depois o Frei vai rezar também. Nós vamos pedir o doce hóspede da alma que venha em nós reinar, que venha nos libertar, porque Ele é bem-vindo aqui. Levanta os seus braços. Doce hóspede da alma, vem em nós reinar. Nós queremos mais de Ti. Restaura em nós a vossa imagem, que o pecado destruiu. Reavive em nós o Teu poder. Doce hóspede da alma, vem em nós reinar. Vem em nós reinar. Cante, nós queremos mais de Ti. Nós queremos mais de Ti. Restaura em nós a vossa imagem. Solta a voz, levanta os braços. Restaura em nós a vossa imagem, que o pecado destruiu. Que o pecado destruiu. Reavive em nós o Teu poder. Reavive em nós o Teu poder. E do fundo da alma você vai clamar: és bem-vindo. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui, Espírito. És bem-vindo. És bem-vindo
aqui. Cante. És bem-vindo aqui. Solta a voz. És bem-vindo aqui, Espírito. És bem-vindo. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui, Espírito. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito. Enche o nosso coração, cante. Enche o nosso coração, reaviva os teus dons. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui. Redesenha o rosto de Cristo em nós. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui. Nosso coração reaviva os teus dons. És bem-vindo aqui, És bem-vindo. És bem-vindo aqui. Redesenha o rosto de Cristo em nós. Redesenha o rosto de Cristo em nós. És bem-vindo. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito. Ah, você está dizendo que Ele é bem-vindo. O Espírito Santo é bem-vindo, sim ou não? Então ergue teus braços. Agora preste atenção. O que é preciso para o Espírito Santo ser derramado? Tem uma condição. Perguntam para Pedro: o que a gente precisa fazer para ser batizado no Espírito? Arrependam-se dos seus pecados e o Espírito Santo virá sobre vocês. Amém? Por isso, num ato rápido, você vai dizer comigo: eu me arrependo. Eu me arrependo de todos os meus pecados. de todos os meus pecados. Eu assumo Jesus na minha vida. Eu assumo Jesus na minha vida. Eu me comprometo Eu me comprometo a mudar todas as atitudes a mudar todas as atitudes que não estejam de acordo com o Evangelho, que não estejam de acordo com o que Evangelho, não estejam de acordo com os seus mandamentos. que não estejam de acordo com seus mandamentos. Diga com sinceridade: eu me comprometo. Eu me comprometo. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Ergue teus braços agora. E na autoridade sacerdotal, eu e o Padre Adriano Zandoná, eu clamo sobre a sua vida a efusão do Espírito Santo. Eu peço que agora você seja cheio do Espírito Santo. Eu peço que agora você seja cheio do Espírito Santo. Derrama, Senhor, sobre todos os que aqui estão. Derrama, Senhor, sobre todos os que estão em casa, um poderoso derramamento do Espírito Santo. Renova agora as graças batismais. Vem, Espírito Santo, e batiza no Espírito. Feche teus olhos e vai clamando esse Espírito, e vai desejando esse Espírito. Seja agora cheio do Espírito Santo. Receba agora o Espírito de Deus. Receba agora a unção de Deus. Recebe agora o Espírito de santidade. Recebe agora o Espírito de força. Recebe agora o Espírito de ousadia. Recebe agora o Espírito que tira todo o medo. Recebe agora o Espírito Santo, o Espírito de alegria, Espírito de paz. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. És bem-vindo, és bem-vindo aqui. Canta isso. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito, és bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui, És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito. Eu quero ver só você. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui, és bem-vindo. És bem-vindo.
Espírito, Espírito, és bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito. E ora no Espírito agora, ora no Espírito. Eu te peço, Espírito Santo, vem redesenhar em nós o homem novo, a mulher nova que foi apagado, foi manchado pelo pecado, pelas nossas más escolhas. Assim como São Gregório de Nissa dizia que o trabalho do Espírito Santo é redesenhar o rosto de Cristo na nossa alma. Vem, Espírito de Deus. Quantas pessoas escravas da ansiedade na mente, liberta agora. Quantas pessoas escravas de vícios, liberta agora, Espírito Santo. Quantas pessoas escravizadas pela impureza, pela depravação, liberta agora, Espírito Santo. Quantos jovens presos nas ideologias, nos pensamentos que se levantam contra o conhecimento de Deus, liberta agora, Espírito Santo. Redesenha o rosto de Cristo na nossa alma. Vem, Espírito Santo, vem nos curar, Espírito. Vem nos curar, Espírito. Vem nos libertar, Espírito, vem nos tocar, Espírito. Continue em oração. O Senhor me dava uma imagem. Eu vou ser muito ousado no que eu vou falar. Tem uma pessoa nos acompanhando em casa, uma jovem, seu nome é Andressa. Você já tinha separado a corda e já tinha escrito a carta de despedida para você se suicidar hoje. Você sabe, filha, que é com você que o Padre está falando. O Espírito Santo está te batizando agora. E você não vai se suicidar, porque Deus tem algo novo para a sua vida. Deus está libertando você agora. Levanta os seus braços, você aqui, reza no Espírito. Reza no Espírito. Você não vai cometer suicídio, porque o Espírito Santo está visitando você agora, está te libertando, está te libertando. Uma vida nova, essa depressão está indo embora em nome de Jesus. Pessoas agora estão sendo libertas da depressão pelo Espírito Santo. O Senhor me dava a imagem de correntes grossas sendo quebradas e caindo no chão, correntes que prendiam pessoas. Pessoas estão sendo libertas da depressão agora. O Senhor me revela um menino que você ficou preso por 3 anos. Você participou de um assassinato de uma pessoa e você caiu aqui de paraquedas, mas o Espírito Santo está te batizando agora. Assim como eu no passado era drogado, maluco, fui batizado no Espírito Santo, agora o Espírito Santo está batizando você. Pessoas que estavam escravizadas pela ansiedade, pelo pensamento acelerado, que não dormiam direito, estão sendo libertas agora. Pessoas aqui em casa estão sendo batizadas no Espírito Santo. Estão sendo batizadas no Espírito Santo. Você está sentindo uma vontade incontrolável de chorar, é o seu coração queimando. Solta a tua voz em línguas agora. Você que nunca rezou assim, não tenha medo, deixa o Espírito rezar em você, filho, filha. Não tenha medo, é o Espírito Santo te batizando. Vai soltando a tua voz em línguas. Derrama a tua nuvem de glória, Senhor, nesse lugar. Derrama a tua Shekinah, o teu poder, Senhor, aqui em casa. Derrama os dons do teu Espírito sobre nós, Senhor. E levanta profetas aqui nesse lugar. Levanta músicos, levanta instrumentistas, levanta ministros de cura, de libertação. Levanta família santa, Senhor. Faz um novo tempo florescer na tua igreja, Deus. Infunde os dons do teu Espírito. Enche o nosso coração. Enche, Senhor. Reaviva os teus dons. És bem-vindo aqui, Deus.
enche o nosso coração, reaviva os teus dons. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui. Redesenha o rosto de Cristo em nós. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui. Enche o nosso coração, reaviva os teus dons. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui. Redesenha o rosto. Redesenha o rosto de Cristo em nós. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui. Ori alabassuri candaralabá, ori alabandaralabá, alashandaralabá. És bem-vindo. Ori alamassuri, levanta, Senhor, um exército dos ossos secos, Deus. Levanta profeta, Senhor. Nós queremos ver o Brasil restaurado, o Brasil batizado no Espírito Santo. Batiza, Senhor, como quantas vezes o Padre Jonas aqui clamou o batismo do Espírito. Nós pedimos, Senhor, por todo o Brasil, Senhor. Restaura, Senhor, a vossa imagem em nós, Senhor. E vem nos libertar, vem nos curar, Espírito. Vem nos libertar, vem nos curar. E para encerrar, vem me curar. Vem nos curar, Espírito. Vem nos tocar, Espírito. Cante, vem nos curar. Espírito, Vem nos tocar, cante. vem nos tocar, Espírito. Vem nos curar. Vem nos curar, Espírito. Nos libertar, Espírito. Vem nos curar, Espírito. Nos libertar, Espírito. Só você para encerrar, vem nos curar. Vem nos curar. Mais forte, nos libertar. Uma vez mais, vem nos curar. Nos libertar. E nós encerramos esse momento com a Senhora Mãe, a Senhora de Pentecostes. Nós consagramos a Ti, Virgem Maria, o Brasil. Nós consagramos a Ti, Virgem Maria, as nossas famílias, os nossos jovens, a Canção Nova. Cubra-nos com Teu manto, Mãe, intercede por nós, para que nós sejamos sempre cheios do Espírito Santo. Eu e o Frei vamos abençoar você, filho, filha, você aqui, você em casa. Mas eu repito, Deus está levantando novos profetas nesse Hosana. É um novo tempo para o Brasil, é um novo tempo para a igreja, é um novo tempo para as famílias. Músicos ungidos, instrumentistas, ministros de cura, de intercessão, Deus está levantando a partir desse Hosana Brasil. O Senhor esteja convosco. Que desça sobre vós, sobre a nossa nação, sobre a família, selando, tua família, tudo que o Espírito Santo operou nesse momento e permaneça para sempre, libertando a sua mente do medo, da ansiedade, da falta de fé, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, amém. E vamos aplaudir o Espírito Santo, mais forte, faça barulho para o Espírito Santo, o doce hóspede da alma, bem-vindo na nossa alma, no nosso coração, na nossa nação. Viva o Espírito Santo.